Olá, mais uma vez aqui para compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus. Hoje estamos falando sobre Atos, capítulo 22. Estamos falando em uma série de Atos, onde estamos relatando exatamente aquilo que Paulo tem feito nessas regiões sobre a Palavra de Deus. Mais uma vez quero colocar aqui o que o Espírito Santo e Jesus e Deus tinha como visão naquela época da pessoa que eles estavam trazendo para o reino, da pessoa que eles estavam colaborando para a sua conversão. Primeiro, Saulo naquela época ainda, era fisicamente pronto para qualquer tipo de batalha. Ele era membro da guarda romana, era uma pessoa preparado para debates, embates, lutas, né? Então, Deus sabia quem que era a pessoa, Jesus sabia quem ele era, o Espírito Santo sabia o que dava para fazer com Paulo, o quão ele seria instrumento do lado de cá, do lado de Jesus. Então, eu queria voltar um pouquinho no capítulo 21 e dar duas novas visões para todos nós analisarmos um pouco sobre Paulo. Olha o quão interessante é olharmos por essa ótica. Paulo, ao chegar em Jerusalém, ele foi agredido e preso. Ele se salvou através de um centurião romano que teve a condição de conter o tumulto, o salvando da morte propriamente dito, e levou ele preso, entendendo que ele era um egípcio. Pois bem, por aquele tumulto todo, né? Aí Paulo, lá no capítulo 21, no versículo 39, ele declara: sou judeu, cidadão de Tárcio, cidade de grande importância da Cilícia, uma região. Então, entrando no capítulo 22, ele entra com defesa a ele próprio daquela prisão. Entenda, quando aquele líder da polícia local, ali, o centurião, o retirou dali, levando em consideração que ele era judeu e tinha feito algo contra os próprios judeus, que o pedia a sua morte, o seu fim, preso, julgado, qualquer coisa serviria, não importa,
não importa qual era ali a causa em si a causa a pena a ser dada a Paulo. O que importaria ele ser retirado de circulação. Isso que era o importante. Pois bem, porém, ele próprio, ele faz um discurso de defesa. E ele fala, irmãos, ou seja, ele era judeu, irmãos e pais, dai ouvido à minha defesa, que neste momento apresento diante de vós. Pois bem, a população ele ficou toda em silêncio e Paulo começou a declarar: sou judeu, nascido em Tárcio, da Cilícia, mas fui criado nessa cidade e fui educado rigorosamente na lei dos nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós neste dia. Beleza. Segue aqui o discurso de Paulo, onde ele fala que ele foi convertido, fala sobre o encontro dele com Cristo, fala sobre as palavras que eles falaram, né? Cristo falou com ele. E seguindo um pouco mais aqui, no capítulo 22, começa uma outra questão, que era a segunda coisa que eu queria falar com vocês. Primeira, Paulo, judeu. Ele declarou que ele era judeu. E aqui, após o capítulo 22, versículo 22, capítulo 22, versículo 22, após ele dá o conhecimento ao centurião, que ele era romano. Olha o que fala no versículo 25. Paulo, em defesa dele, pois o centurião, tirando ele de dentro daquela condição, entendeu que ele deveria ser julgado com base em açoite. Ou seja, amarravam, começavam a açoitar e fazia as perguntas para ele das dúvidas. E Paulo colocou aqui diante do centurião: a lei vos permite flagelar um cidadão romano sem que este tenha sido condenado? Quero fazer um paralelo aqui um pouco com vocês sobre a dupla cidadania de Paulo. Cidadania essa, nacionalidade, cidadania, ou seja, o que vocês quiserem colocar é melhor. Paulo era judeu e romano. Então, lá na conversão, lá atrás, vamos voltar lá atrás. Jesus Cristo sabia exatamente que ele usaria isso mais adiante. Sabia exatamente a questão física de Paulo, o quão ele serviria do verbo servir, dentro do reino convertido.
Então, sendo assim, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo fez grandes obras sobre Paulo, pelo seu porte físico, pelos seus entendimentos da lei de Moisés, sendo ele judeu, e pelas aberturas de conhecimento das questões romanas. Olha só, ele usou todos esses conhecimentos para livrar da morte. Em todos os momentos que foi apertado, que foi criticado, que foi encurralado, ele de alguma forma, com muito conhecimento de tudo aquilo que ele estava falando, ele colocou em prática, em prol de levar a palavra de Deus adiante. Novamente pergunto para você, e nós? E você? E eu? O que nós somos e quais são os conhecimentos que nós usamos em prol da palavra? Se formos encurralados, se formos açoitados, qual é a nossa versão? Qual é o nosso ponto de vista em prol da palavra de Deus? Em prol da palavra de Deus. Esquece você, esquece eu, em prol da palavra de Deus. O que somos capazes de fazer e falar? Paulo tinha dupla cidadania, ele era judeu e romano, e isso dava o direito de andar, de falar com um pouco mais de clareza. Ele tinha autoridade, autonomia para falar daquilo, e principalmente com conhecimento sobre a lei. Todas as leis que regiam aquela região. Ele não era uma pessoa que não tinha conhecimento de nada. Não era uma pessoa não era um franco atirador, não era uma pessoa sem instrução, não. Paulo foi preparado aqui aos pés de Gamaliel, uma pessoa que tinha um altíssimo conhecimento naquela região, sobre principalmente as leis, a lei de Moisés, que dava autoridade para que ele falasse e esbravejasse e pagasse todas as suas condições. Ele sabia o poder da palavra. E assim ele introduzia a salvação pela graça dentro dessa condição. E era firme, muito firme. Em algumas passagens aqui, muito firme. Pois bem, transcorre aqui o versículo, após o versículo 25, essa condição de Paulo, da dupla cidadania, falando que ele era romano. Pois bem, como está o seu conhecimento, principalmente bíblico, o meu conhecimento? Eu tenho dedicado a estudar a palavra de Deus e trazer o compartilhamento dela para com vocês. Peço principalmente que vocês verifiquem a Bíblia, a palavra de Deus, e certifiquem exatamente o que eu tenho falado a vocês. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui comigo.